Olá amigos, estamos começando agora mais um programa Renascer Barcelona, diretamente aqui da Espanha. Se liga que no programa de hoje nós temos muitas novidades. Eu vou começar após esta apresentação falando sobre um quadro muito legal que nós temos aqui no programa, que é o La Comida Espiritual. Hoje eu vou falar sobre José do Egito. É isso mesmo. Você vai entender que é importante você ter perseverança, paciência e você confiar em Deus. Na sequência, nós temos o quadro Geopolítica com o Sidney. Ele vai nos informar de tudo aquilo que está acontecendo no mundo e o Sidney sempre dá uma pincelada daquilo que está acontecendo no Brasil. Na sequência, nós temos a resenha futebolística e essa semana nós brasileiros estamos muito felizes. O Brasil ontem ganhou da Sérvia 2-0, um show, um golaço do Richarlison. E olha que o Richarlison, há um mês atrás, ele era dúvida. Por quê? Ele tinha se lesionado. Muitos até falaram, ixi, o Richarlison já está fora da Copa. Graças a Deus, ele se recuperou a tempo e ontem ele deu um show. Nós também vamos dar uma pincelada e falar sobre a derrota dos hermanos pobrecitos. Perderam para a Arábia Saudita de virada 2-1. E se a Argentina perder nesse final de semana, já está matematicamente fora da Copa. Daqui a pouquinho você vai conferir tudo isso com o nosso amigo Sidney. Na sequência, o Rafa vai falar sobre a importância da comunicação no mercado de trabalho. Ainda que você trabalhe em um departamento que não tem assim tanta visibilidade na empresa, ali também é importante a comunicação. Independente do teu setor, do teu segmento, independente do departamento que você trabalha, a comunicação ela é extremamente importante. Daqui a pouco você vai conferir com o Rafa. E o último quadro do nosso programa, Hablando com Deus, ou seja, nós vamos pegar os nossos pedidos, as nossas petições, os nossos desejos e nós vamos, em oração, apresentar diante do altar de Deus. A palavra do Senhor nos fala em Apocalipse que quando nós oramos ao Senhor, as nossas orações elas vão sendo depositadas em taças de ouro e em nome de Jesus, essas taças elas vão transbordar e eu creio Deus vai responder a cada um dos nossos desejos com sinais, prodígios e maravilhas, porque Ele é o nosso Pai querido, Ele é um Deus misericordioso. Então, sem mais delongas, bora para o primeiro quadro. Vamos lá. Bom, no quadro de hoje, La Comida Espiritual, eu quero falar sobre José do Egito. Você pode conferir a história de José a partir de Gênesis, capítulo 37, lá no Velho Testamento, ou seja, Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Nós vemos que José, ele tinha um dom diferente, ele tinha a interpretação de sonhos. José era um grande sonhador. E por conta disso, entre outros motivos, um deles, ele era o filho mais novo, ele despertou um certo ciúmes no coração dos seus irmãos. Só que, infelizmente, aqueles ciúmes foi completamente potencializado por Satanás. Aqueles ciúmes e aquela resistência foi crescendo de tal maneira que houve um determinado momento que eles se reuniram e eles disseram entre si, entre os irmãos, vamos tirar a vida de José. Nós matamos o nosso irmão, olha que loucura, olha que plano terrível. Vamos matar José, pegamos a roupa dele, molhamos no sangue e falamos para o nosso pai que ele foi atacado lá no campo, aconteceu um acidente, isso acontece. Mas, de uma certa maneira, eles decidiram não tirar a vida de José. Eles jogaram José num poço fundo e depois eles venderam José para uma caravana de escravos que estava indo para o Egito. Ali então estava se iniciando uma rota, uma caminhada, uma trajetória de Deus na vida de José. Talvez você que está aí acompanhando essa ministração, você pode estar pensando, puxa vida, começou da pior maneira, mas não tem problema. Deus tem as suas maneiras e a sua forma de trabalhar. Muitas vezes nós pensamos que as coisas vão acontecer de uma maneira, mas a palavra do Senhor nos fala que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos.
Então, Deus tem uma maneira. E se você confia em Deus, descansa. Ainda que seja difícil, descansa porque Deus tem o melhor. Então José chegou no Egito, ele chegou ali como prisioneiro e ele foi trabalhar na casa de Potifar. Ali ele prosperou, ali ele chamou atenção, ali ele foi se desenvolvendo, mas em um determinado momento a mulher de Potifar cobiçou, queria se deitar, queria ter relações com José. E ele, obviamente, não quis, porque ele era uma pessoa temente a Deus. E ele pensou, não vou pecar em primeiro lugar contra Deus e nem contra o meu chefe, o meu patrão. Já pensou uma coisa dessas? Então, a mulher de Potifar agarrou a José. Ele fugiu e quando ele fugiu, ela chamou os guardas e disse, esse homem tentou me assediar. Naquele momento, ainda que com dor no coração, o chefe de José o prendeu. Ele passou longos anos na prisão, mas ele estava, como eu disse no começo, na trajetória daquilo que era o plano de Deus. Houve um determinado momento que 2 homens foram presos, o copeiro e o padeiro. E José interpretou o sonho que eles tiveram. E José disse, o copeiro será restituído, voltará a entregar o vinho nas mãos do rei. E o padeiro vai morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. E José falou para o copeiro, olha, quando você estiver de volta lá no palácio, poxa, lembra do Zé. De repente, você pode me chamar para ser o seu estagiário, o seu assistente, nem que seja para cortar cebola na cozinha, mas me tira daqui. Bom, o copeiro não lembrou de José. Não se esqueça que eu disse no começo, Deus tinha uma trajetória e Deus tinha um plano. Passou-se mais alguns anos, passaram-se 2 anos, o faraó teve um sonho. E ele disse, olha, eu tive um sonho, e lembraram que tinha uma pessoa, o copeiro, né, lá na prisão que interpretava sonhos. Mandaram chamar a José. José fez a barba, colocou a sua melhor roupa, se apresentou diante de Faraó. E ali Faraó, que tinha tido um sonho, que aquele sonho tinha o incomodado, José trouxe a interpretação daquele sonho. José disse, haverá sobre a terra 7 anos de muita fartura, de muita prosperidade. Mas, depois disso, virá sobre a terra 7 anos de muita miséria, de muita crise e escassez. Então, José deu ali a revelação, olha, isso pode ser feito. E quando o faraó olhou para aquele homem que havia interpretado o sonho e que havia dado a solução, o faraó disse, aonde encontraríamos uma pessoa tão ajuizada como essa? E ali, José, ele foi da cadeia de uma pessoa presa, injustiçada, caluniada, traída, ele passou a ser o governador do Egito, a pessoa mais importante depois de Faraó. E olha que naquela época o Egito era uma potência mundial. É como se José tivesse se tornado de um preso para a pessoa mais importante do mundo. Olha como Deus trabalha. Deus tem planos e os planos de Deus são infalíveis. Os planos de Deus jamais serão frustrados. E claro, a história é um pouco longa, estou sendo aqui sucinto e objetivo. A família de José, anos mais tarde, foi até o Egito buscar comida. Ali José encontrou seus irmãos, perdoou os seus irmãos e trouxe a sua família para morar com ele na terra de Gósen, que era o melhor local do Egito. Então que essa palavra transforme o teu coração, que essa palavra te traga fé. Se hoje você está passando por um momento difícil, confie em Deus. Não tire jamais e nem pense na hipótese de tirar a sua própria vida. Se você está triste, se você está passando por um período de ansiedade, de amargura, alegre o teu coração, porque a tua vida está nas mãos de Deus e Deus tem sempre o melhor. Que essa palavra te alimente, que essa palavra te cure, que essa palavra te transforme, que essa palavra te anime, que Deus te abençoe grandemente com essa palavra. Valeu! É isso mesmo, a palavra de Deus nos alimenta espiritualmente, a palavra de Deus nos fortalece. Hoje você esteja fortalecido com essa palavra. Esse foi o nosso quadro La Comida Espiritual. E agora nós vamos falar de geopolítica. Agora você vai se conectar, você vai se informar daquilo que está acontecendo no mundo.
Bora lá com o nosso Sidney. Números de casos da Covid aumenta no Brasil e no mundo e algumas restrições começam no Brasil. A ONU, juntamente com o Parlamento Europeu, tenta um apoio para a Ucrânia devido ao frio causado pelo inverno europeu e também a falta de energia em muitas cidades ucranianas. E um pouco sobre o dia a dia de muitas culturas no Catar, na Copa do Mundo, a partir de agora no nosso Geopolítica. Chegamos trazendo essas informações para vocês sobre a política, sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E eu começo justamente com o aumento do número de casos de Covid em todo o planeta. Só na China são mais de 31 mil casos por dia. E aqui no Brasil também, como tem o teste direto da farmácia, aquele teste rápido, então os números ainda não estão sendo divulgados da forma que tem que ser. Mas conversando com especialistas, os números aumentaram de uma forma gradativa. E com isso faz com que haja uma preocupação por parte dos governantes. Aqui no estado de São Paulo especificamente, já foi autorizada a volta da utilização das máscaras nos meios de transportes públicos, ou seja, ônibus, metrô e também táxi e motoristas de aplicativos. Faz com que gere uma atenção onde o número de mortos é pequeno, mas ao mesmo tempo o número de aumento de casos é muito superior quando iniciou esse processo de testes aqui no Brasil. Lembrando que nós já estamos aqui no Brasil na 4ª dose e existe uma possibilidade já de ser aplicada a 5ª dose. Essas restrições vêm, os hospitais já estão superlotados, tanto os públicos quanto os particulares. As UBSs, as UPAs aumentaram até os números de atendimentos nos últimos dias para que possa atender a sociedade. Mas os eventos continuam, daqui a pouco tem a festividade de Natal, também tem a festividade do Réveillon e com isso as aglomerações estão à torta direita no país, principalmente porque vivemos uma Copa do Mundo. Bem, saindo um pouquinho aqui do Brasil, indo mais para a Europa, o Parlamento Europeu aprovou uma ajuda para a Ucrânia no valor de 18 bilhões de dólares. Só que a Hungria vetou esse apoio. Ou seja, o que os ucranianos estão sofrendo nesse momento e até mesmo o presidente ucraniano pediu um apoio junto à ONU para que tenha um cessar-fogo, que exista assim um fim dessa guerra, porque está faltando energia elétrica na Ucrânia. São mais de 18 estados tendo em torno aí de aproximadamente milhões de pessoas sendo prejudicadas. E lembrando que a energia elétrica e o fornecimento de gás faz com que haja também o aquecimento interno, porque o frio é muito forte naquela região e com isso esse apoio viria justamente para evitar com que pessoas sejam prejudicadas a nível de saúde ou também de morte por causa do frio europeu. É uma guerra que já está vindo desde o mês de fevereiro de 2022. Está numa trégua decorrente à Copa do Mundo que está sendo realizada no Catar, mas é uma preocupação porque o inverno europeu, e obviamente todos sabem disso, é muito forte e se não tiver essa proteção interna dentro das casas, dentro dos apartamentos, justamente é muito prejudicial para as pessoas. Bem, deixando um pouco de lado esse lado triste do nosso planeta Terra, vamos falar do futebol. O futebol da Copa do Mundo. Só que as restrições do Catar estão fazendo com que as pessoas se adequem rapidamente. Só que
esse rapidamente está indo até para dentro de campo, principalmente algumas manifestações do movimento LGBTQI+, principalmente para dos atletas que querem estar com a tarja de capitão, com as cores do arco-íris, vetados pela FIFA. Pela FIFA nem tanto, né? Vetado pelo governo do Catar. Só que a FIFA fez justamente um acordo para que todos sigam as regras e quem utilizar essa faixa de capitão será punido. Onde existem restrições por causa da bebida alcoólica, que foi vetada 2 dias antes do início da Copa do Mundo, trazendo um espanto, e só em pontos estratégicos, na FanFest especificamente, que podem utilizar e aproveitar sobre a bebida alcoólica de qualquer teor. Aí entra um outro ponto sobre até mesmo destas restrições. Um jornalista pernambucano, e nós sabemos que a bandeira do estado do Pernambuco aqui no Brasil possui as cores do arco-íris. Ele foi agredido, ele foi apreendido pela polícia até ele justificar que aquela bandeira era justamente do estado. Então, até que todas estas restrições e essas adequações se encontrem e haja o equilíbrio, nós vamos ter essas peculiaridades vindo da internet de lá do Catar para todo o planeta. É aquela coisa, cada país tem a sua cultura, basta que nós nos adequemos para que possamos sim viver sempre em boa comunidade. São as curiosidades que nós vamos tendo quando nós saímos da porta da nossa casa, não é verdade? Então é isso daí, geopolítica é diversidade, geopolítica é justamente cultura, então a cultura se une para que possamos sempre viver aprendendo, nos desenvolvendo e fazendo o melhor para todos. Então, que a guerra lá da Ucrânia termine logo contra a Rússia e também que a Copa do Mundo tenha paz e que a Covid vá embora. Daqui a pouquinho eu volto falando de esporte para você. Até mais. Valeu, Sidney, muito obrigado pelas informações, sempre nos deixando completamente atualizados. E agora vamos falar de futebol. Futebol é arte, futebol é magia. O futebol é uma das marcas do brasileiro, não é verdade? Aonde você vai no mundo as pessoas falam Ronaldinho, Pelé e tal. É isso mesmo, e isso é um grande orgulho para nós. E agora nós vamos acompanhar tudo com o Sidney. Vamos lá! Finalizou a primeira rodada da Copa do Mundo. Temos destaques, temos seleções que decepcionaram nesse início de competição. A partir de agora, um resumo para você do que foi a primeira rodada da Copa do Mundo no nosso Resenha. E é isso daí, chegando com as informações e trazendo o quê? Um balanço do que foi a primeira rodada da Copa do Mundo. E aliás, a seleção brasileira foi destaque. Richarlison, jogador brasileiro, atacante, camisa 9, que está sentindo o peso da camisa 9, disse que levar a 9 de Ronaldo Fenômeno, que marcou 15 gols em Copas do Mundo, é algo muito preocupante, mas logo de cara marcou 2 gols no jogo desta quinta-feira diante da Sérvia. Aliás, o segundo gol, um golaço. Falando um pouco da seleção brasileira logo de início aqui no nosso Resenha, o que acontece? A seleção brasileira estava na expectativa do Vini Júnior jogar muito, ser aquele jogador que iria fazer a diferença. O nervosismo, a ansiedade, talvez a calibragem das chuteiras não ajudaram o jogador do Real Madrid. Mas mesmo assim, o que eu enxerguei no Vini Júnior nesta primeira partida? Que é justamente a juventude pesando para o menino. Assim ele também começou no Real Madrid e hoje é uma grande estrela. Mas ele só tem se o Brasil chegar na final e que
chegue nessa final tão esperada no dia 18 de dezembro, ele consiga amadurecer em mais 6 partidas. Neymar saiu machucado e, ao mesmo tempo, uma preocupação para a seleção brasileira. Mas, se nós analisarmos o Rodrigo entrando, o Brasil não perde muito. O Brasil manteve um ritmo, quiçá melhorou um pouquinho mais o ritmo no segundo tempo diante da Sérvia. Então o Brasil realmente está fazendo a diferença. Quem não fez a diferença foi a Argentina e também a Alemanha. Ambas as seleções decepcionaram. A Argentina perdeu para a Arábia Saudita e a Alemanha perdeu para o Japão. Ambas seleções com o placar de 2-1. Mas o que deu de errado, Sidney? O que aconteceu com os argentinos? A ansiedade de fazer com que o Messi jogue a sua última Copa do Mundo em alto nível. E também, vamos dizer, desprezo por parte do adversário que conseguiu prender a seleção argentina no seu campo de defesa em determinados momentos e também o goleiro da Arábia Saudita fazer defesas que estão um pouquinho fora da realidade atual do próprio selecionado. Já a Alemanha entrou num embate da alegria japonesa, que os sorrisos dos japoneses demonstraram realmente uma satisfação especial. Um país que é técnico, um país que trabalha o futebol de uma forma literária, não utiliza ainda a ginga. A ginga justamente levada pelo Zico há 2 décadas e meia atrás. Então é hora do japonês que sabe sim cada passo, sabe fazer cada lance, mas ainda está faltando a individualidade. Talvez daqui uns 10 anos os japoneses venham a nos surpreender e mostrar futebol, mas que os japoneses estão melhorando e demonstrando uma qualidade à parte, isto é real. Trazendo aqui um outro destaque, Cristiano Ronaldo marcou mais um gol, a sua quinta Copa do Mundo com gols, ou seja, já se tornou um recordista. E isso é muito positivo, porque o Cristiano Ronaldo, que teve esta semana o seu contrato rescindido junto ao Manchester United, está sem clube, mas é o grande nome ainda da seleção portuguesa que venceu o Gana. E, ao mesmo tempo, o que nós enxergamos é uma continuidade de trabalho. A Espanha fez bonito, 7-0 em cima da Costa Rica. E com isso se manteve entre as favoritas para levar o caneco e talvez o bi-mundial nesta fase inicial. Bem, repassando alguns jogos importantes, só dando uma olhadinha aqui, o Equador venceu o Catar 2-0, a Inglaterra 6-2 no Irã. A Inglaterra é uma seleção forte, agora vamos ficar de olho no Kane, que saiu lesionado, preocupação para a seleção inglesa. A Holanda fez uma boa estreia vencendo o Senegal 2-0, os Estados Unidos empatando com o time do Bale, ou seja, 1-1 com o país de Gales. Aí nós tivemos o empate em 0-0 da Tunísia com a Dinamarca, não muito diferente o México com a Polônia. Nesse mesmo dia nós tivemos o jogo da Argentina e Arábia Saudita e nós tivemos recentemente uma confusão envolvendo torcedores argentinos com torcedores mexicanos, ou seja, olha, é o globo, é a confraternização do futebol. Então vamos respeitar, porque argentinos, mexicanos, vocês estão em outro território. Bem, a França manteve a sua regularidade, perdeu Benzema no início da semana, ele foi cortado, mas ninguém foi convocado. 4-1 diante da Austrália, da fraca Austrália. O empate em 0-0 do Marrocos com a Croácia. Nós tivemos também a Bélgica batendo o Canadá por 1-0. No grupo do Brasil, que justamente é a próxima adversária brasileira, a Suíça fez 1-0 nos Camarões. Ou seja, a Suíça entra como uma das grandes favoritas desse grupo do Brasil, que é o grupo G.
O Uruguai empatou em 0-0 com a Coreia do Sul e o Brasil fechando mesmo a quinta-feira 3-2. 2-0 diante da Sérvia, 3-2 foi o placar de Portugal e Gana. Para a próxima rodada, a expectativa é de vermos times que perderam nessa rodada muito mais conscientes, porque, querendo ou não, eles já quebraram aquele friozinho da barriga da Copa do Mundo, da sua estreia. Então é isso daí, esta foi a nossa resenha junto com você. Estamos sempre aqui. Muito obrigado, grande abraço para você e principalmente pro Dogão. Até mais. Valeu, meu amigo Sidney Botelho, sempre nos deixando a par de tudo aquilo que está acontecendo no mundo da bola, no planeta futebol. Agora nós vamos falar de comunicação com o Rafa no quadro Mundo Profissional. Bora lá! Fala galera, aqui é o Rafa Meira e eu estou de volta para mais um programa Renascer Barcelona. E nós vamos falar novamente sobre dicas, insights para a sua vida profissional e a sua vida empresarial. Dicas para que você possa se desenvolver. E hoje eu vou falar sobre comunicação. É isso mesmo, um tema super importante, super atual, que você pode utilizar tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. Bora lá pro papo? Muito bem! Pessoal, a primeira coisa, Rafa, o que é comunicação? Pessoal, comunicação, basicamente, ela tem 3 componentes. Quem emite a mensagem propriamente dita e quem recebe a mensagem. Ou seja, você estabelece uma comunicação que ela é proferida por você e recebida pelo receptor. Quando a mensagem que você deseja transmitir é compreendida 100% por quem recebe, você se comunicou bem, ok? E o que pode acontecer no meio de uma comunicação? Pode acontecer o que nós chamamos de ruído. O que é ruído? É tudo aquilo que você fala que não pode ser compreendido por quem recebe a sua mensagem. Isso pode ser um desconhecimento, pode ser uma linguagem muito técnica, pode ser uma linguagem muito rebuscada. Você pode colocar algum vício de linguagem que muitas vezes pode gerar algum desconforto. Então existem algumas coisas que podem acontecer durante o processo de comunicação. Portanto, basicamente, é muito importante que você busque, na medida do possível, sempre ter uma comunicação o mais clara possível. Essa coisa de eu vou falar bonito, eu vou falar uma palavra técnica, isso definitivamente não funciona. A comunicação que funciona é aquela que é clara, objetiva e direta, ok? A segunda questão que eu queria colocar sobre a comunicação é que, até mesmo uma curiosidade, a comunicação, ela é reconhecida como o segundo maior medo do mundo, depois da morte, depois do medo da morte. E Rafa, por que é que as pessoas têm tanto medo da comunicação? Por que elas possuem tanto medo ao falar em público? As pessoas possuem medo porque elas, na verdade, elas têm medo de serem julgadas, elas têm medo de errar, elas têm medo de se expor. Portanto, não se importe com as críticas. É como andar de bicicleta. Você não aprende a andar de bicicleta na primeira vez. Você vai errar, você vai cair, você vai se machucar, mas daqui a pouco você está praticamente ali um ciclista profissional. Então, entenda que a comunicação ela é extremamente importante. Você está o tempo todo se comunicando.
costumamos dizer que há dois tipos de comunicação. A comunicação verbal, aquela que você fala, usa a tua língua, e a comunicação corporal. Por exemplo, agora eu estou falando entusiasmado, feliz. E isso é transmitido para vocês. Portanto, procure se observar, né? Então, como é que você fala, o tom da sua voz, a velocidade, as pausas, isso faz sentido para você? Portanto, existem várias técnicas que você pode utilizar. É claro que esse vídeo não tem esse propósito. Esse vídeo tem um propósito de dizer que a comunicação ela é muito importante para a sua vida e para os seus negócios. Vejam, em todos os nichos de negócio, as pessoas que melhor se comunicam são aquelas que normalmente possuem mais destaque. São aquelas pessoas que possuem maior ascensão. Normalmente estão em cargos de liderança, cargos melhor remunerados. Então, se você é uma pessoa que deseja crescer, se você aspira novos cargos ou aumentar a receita do teu negócio, é muito importante que você desenvolva a comunicação. Procure um especialista, um fono, procure um especialista em comunicação, uma pessoa que possa te treinar. É muito importante que você busque ajuda e aprimore a sua comunicação, ok? Uma outra dica que eu deixo para vocês é a técnica 5W2H. Rafa, o que é isso? Não se preocupe, você pode procurar na internet depois. Porém, apenas um resumo, 5W2H basicamente são aspectos que você pode explorar em uma comunicação, como o que, como, quem, por quê, com quem. São questões que você pode colocar sobre um assunto antes de você realizar uma apresentação, antes de você executar um script de vendas, antes de você apresentar uma ideia ou vender uma proposta. São aspectos que você pode desenvolver. Depois você pode procurar mais aí no Google, ok? E por último, entenda que a comunicação ela está presente em todos os momentos, intencional ou não intencional. Portanto, sempre se atente porque alguém sempre estará te observando, ok? Então, se atente com a sua postura, a sua vestimenta, as palavras que você fala, como você fala, a tonalidade e assim por diante, ok? Espero que essas dicas tenham te ajudado e se você se interessar, se você for um profissional da comunicação ou se a comunicação é uma ferramenta muito importante no seu dia a dia, eu te recomendo você procurar ajuda para que você possa se desenvolver e obter destaques no seu negócio, ok? Te vejo na próxima. Tchau, tchau. Valeu, Rafa, muito obrigado pelas dicas, pelos conselhos. Muito obrigado por você sempre nos trazer informações que vão agregar na nossa vida profissional. Agora nós vamos ao último quadro do programa, que é o quadro Hablando com Deus. Vamos lá. Neste momento, se você estiver em um lugar privado, você pode se colocar de joelhos. Se você estiver na rua com o seu fone de ouvido, ou no carro, dirigindo, escutando o nosso programa, ou até num transporte coletivo, nos acompanhando, que neste momento você possa colocar o seu coração diante do altar de Deus. E você pode ter certeza que Deus, Ele vai inclinar os seus ouvidos e vai ouvir as nossas orações. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia especial. Nós te pedimos perdão por todos os nossos pecados e falhas. Abençoe, ó Deus, cada um dos teus filhos que estão acompanhando, que estão ouvindo esta oração. Nós apresentamos a nossa família,
nós apresentamos os nossos filhos, o nosso casamento, a nossa vida pessoal diante de Ti. Senhor, eu oro pelos enfermos, que o Senhor possa vir com o Teu poder de cura e ressurreição sobre cada um dos Teus servos. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão nas prisões, aqueles que infelizmente falharam, que erraram e por alguma situação foram presos, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor visite o teu filho, que o Senhor visite a tua filha que está nesta cadeia agora, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa visitar cada um daquilo que são centros de recuperação para pessoas que estão se recuperando das drogas, do alcoolismo, que o Senhor possa vir com restauração em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelos desempregados, que o Senhor abra uma porta de honra, uma porta maravilhosa, que o Senhor te abençoe, você que é profissional, você que é empresário, você que é autônomo, vendedor, você que precisa atingir ainda neste final de mês os teus objetivos, que o Senhor te dê força e graça em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, por aqueles que estão falidos, aqueles que estão endividados, aqueles que estão em plena dificuldade, que o Senhor possa vir com providência em nome de Jesus. Nós ouvimos na palavra de hoje uma terra que passou por 7 anos de crise, mas ali havia um homem de Deus, José, lá no Egito, que com a gestão trouxe a prosperidade. Que o Senhor te dê gestão, que o Senhor te dê controle de todas as coisas para que você cresça, avance e prospere, ainda que o mundo esteja em uma situação e em um momento de dificuldade. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Eu oro pela restauração das famílias, dos casamentos, que não haja brigas, gritarias, que não haja em nome de Jesus violência, mas que haja a paz do Senhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor, por aqueles filhos e filhas que foram embora de casa, que haja um retorno, que haja uma restauração em nome de Jesus Cristo. Eu oro por cada lar, por cada família, por cada casa, Senhor. Eu oro, Senhor, por aqueles que saíram da igreja, que os teus filhos voltem para a tua casa. Eu oro, Senhor, por aqueles que precisam aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Senhor, nós oramos por todos os conflitos e guerras que neste momento estão acontecendo no mundo. Que o Senhor traga paz, que o Senhor traga a restauração, que o Senhor traga o equilíbrio em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus por este final de mês, que seja um final de mês abençoado e debaixo das bênçãos do Senhor você possa fechar com chave de ouro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, que esta nossa oração possa subir diante do altar de Deus. Se você está fisicamente aqui em Barcelona, eu te espero na nossa igreja. Nós nos reunimos todos os domingos às 4 horas da tarde. Aqui abaixo está o nosso endereço. Se você deseja enviar uma mensagem para nós, participar do nosso grupo de oração, pedir orações aqui no programa, aqui abaixo também está o nosso contato, o nosso WhatsApp. Se você deseja ser um patrocinador, um abençoador, um ajudador do nosso programa, aqui no canto da tela está o nosso QR Code para que você faça um Pix, ou aqui abaixo nas inscrições, abaixo aqui na legenda, tem também o nosso número de Bizum aqui na Espanha para que você seja um colaborador do nosso programa. Que Deus te abençoe, que você se inscreva no nosso canal, que você ative o sininho para que você receba as notificações e não deixe de compartilhar o nosso programa para os teus amigos que estão aqui na Europa, em Portugal, na França, Alemanha, Noruega, qualquer país aqui da Europa. Se você tem amigos nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar deste mundo, até aí no Brasil, que você possa compartilhar esse programa e em nome de Jesus, que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus. Que Deus te abençoe, ótima sexta-feira, ótimo final de semana e segunda-feira novamente Jogo do Brasil. Deus abençoe, um beijo grande, valeu demais, até sexta-feira que vem.